Diga aleluia. Diga glória a Deus. Quantos estão felizes por estarem aqui? Acabamos de sair de um final de semana sobrenatural. Um encontro com Deus onde transformou muitas vidas, onde vivemos coisas extraordinárias na presença dEle. Semana que vem temos mais, amém? Hoje, para começarmos essa pregação, eu gostaria de dar início contando algo para vocês. Quando eu costumo pregar no culto da manhã, eu sempre conto uma experiência que Deus me permitiu viver durante a semana desse culto. E hoje não vai ser diferente. Eu vou ministrar a respeito de algo que Deus vem me ministrando, na verdade, há muito tempo. Porque eu estava em dúvida do que eu ia pregar, do que não ia. E aí, o pastor Tiago, meu irmão, falou assim: fale aquilo que ele soprar no seu coração. Aquilo que ele ministrar com você no íntimo. E aí eu entendi aquele recado. Eu tinha até outra pronta. E aí, ele viu até, né? Mostrei para o apóstolo, ele falou: não é essa. Aí eu preparei outra. Deus também me ministrou: não é essa. O que, na verdade, Ele queria que eu fizesse era falar a verdade do que eu estava vivendo. Porque nós temos a maior autoridade e autonomia para ensinar a respeito daquilo que nós vivemos. Muito melhor do que falar a respeito daquilo que nós não vivemos. Se você falar daquilo que você não vive, você é um hipócrita. Mas quando você fala daquilo que você vive, você é mais um vencedor em Cristo. Porque Ele te levou para subir um degrau na presença dEle. E aí sim você tem a autonomia para ensinar a igreja. Amém? Diga aleluia. Glória a Deus. Pode colocar aí, Efésios 2. Versículo 1 começa bem leve. Vocês estavam mortos em suas transgressões e 2, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na... Eita. Versículo 3 diz assim, anteriormente, todos nós também vivíamos satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedora da... Quem está entendendo? Aqui nesse momento, eu comecei a ler, eu fiz no encontro. E aí o pastor Tiago do meu lado, eu mostrei para ele ficou... Por quê? Não há nada melhor quando a palavra entra no nosso coração e começa a queimar o nosso ser, de dentro para fora. E naquele momento eu vi que era essa palavra, não para bater na igreja, mas porque eu precisava tomar uma surra de Deus primeiro. Porque hoje em dia, o que nós precisamos de verdade é acordar para a vida. Como assim, pastor, acordar para a vida? Existem muitos de nós que viemos até a igreja mortos para Deus, que é a vida. Está na hora de nós acordarmos para a vida, chegar num momento de adoração como esse, e parar de ser um telespectador. Esses dias o que eu mais andava pensando, lendo a palavra de Deus, era, o porquê que os profetas viviam tantos milagres? O porquê que os profetas viviam tantas bênçãos? O porquê que Pedro falou que não tem prata nem ouro, mas o que ele tinha, ele dava e ele curou o cara. E aconteceu assim, simples. E hoje é escasso ver essas coisas. E aí, eu com o coração bem quebrantado, falei diante de Deus: Senhor, não me deixe ser uma mentira. E eu tenho falado isso para os meus discípulos, que a minha oração tem sido essa: Senhor, não me deixe ser uma mentira. Eu quero ser um homem de Deus de verdade. Eu quero ser um homem de Deus que deseja viver os teus milagres. E mais do que isso,
que seja o homem, que aonde quer que eu vá, eu seja usado pelo Senhor. Mas nós estamos diante de uma geração que não se importa mais com isso. Uma geração que vive com máscaras. Não se importa se vai vir adorar a Deus na presença dEle de uma forma mascarada. Somente vem. Às vezes está aqui, ó, faz de novo. Às vezes está aqui desse jeito, mas pensando em outra coisa. Até os glória da igreja diminuiu. Você já parou para pensar? Até aquelas pessoas que se manifestavam quando a palavra pegava no coração, se calaram. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Cara, eu sei, e eu tenho a consciência disso porque a palavra nos ensina, que a igreja é de fato o lugar de doentes. É ou não é? Mas o que acontece é que parece que as pessoas não saem da UTI. Parece que elas nunca têm um progresso, parece que elas nunca têm uma melhora. Quando na verdade Jesus ele está te chamando para sair daí de dentro, para buscar mais doentes lá fora. Pastor, mas que pregação é essa? Nem parece uma pregação de culto, parece um discipulado. E de fato é. Porque todos nós precisamos ser inteiramente transformados. Arrancar as máscaras, entende? Deixar cair as máscaras. Às vezes você chega tão mascarado que... Já parou para pensar? É claro que Deus te reconhece. Mas já parou para pensar, você chegasse tão mascarado, ele, nossa, mas quem é você? Tão cheio de mentira, tão cheio de... eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas estando aqui, com o coração lá fora, e ele louco para tocar o seu coração, e ele desejoso em ministrar a sua vida. E aí a respeito de ser uma pessoa que ela consegue ficar firme na palavra, que ela consegue ficar firme em oração, que ela consegue ter continuidade na vida dela, que ela consegue ter constância. Deus falou comigo na sexta-feira do encontro com Deus, você acredita? Eu fui na casa do pastor Evandro, pegar óleo ungido, diga aleluia. Fui lá na casa dele, e lá estava um louvor extremamente alto, um absurdo assim, ó. Vou falar, tá? E aí, eu chamando ele, Evandro, oh, ei, gritava, mas o louvor, ele estava tão alto, que nem ele nem a pastora me ouvia. Eu só consegui de fato, chamar a atenção de quem estava lá dentro, quando o louvor parou para trocar para o outro. Aí eu aproveitei, aí me atenderam. O que Deus te ministrou com isso? É que você não consegue ter constância, porque a sua vida com Deus anda tão mínima, que qualquer pessoa que te chama lá fora, você atende. Que qualquer oportunidade que você tem de parar de ouvir a verdade, você vai. Com isso, nunca você vai ter constância. Com isso, jamais eu vou ter constância. Eu não posso ser uma pessoa inconstante no amor. Eu não posso ser uma pessoa inconstante na fidelidade. Eu não posso ser uma pessoa inconstante em fazer o bem ao meu próximo. Eu estava lendo Atos e a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Eles viviam a verdade da palavra. O que a igreja precisa hoje é viver inteiramente a verdade da palavra, não meia verdade, porque meia verdade não existe. Jesus ele não morreu pela metade, ele morreu por inteiro. Então existe uma inteira verdade. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, hoje é dia de ser verdadeiro. Amém? Posso tomar uma água aqui, igreja? Era disso que eu estava com saudade da igreja. A igreja não foi chamada para ser uma igreja de banco. Não foi chamada para ser uma igreja que fica sentada. Oh, glória, aleluia. Quando você vai ver um jogo de futebol, os ônibus ficam assim, ó, de um lado para o outro, porque os caras ficam dentro do ônibus pulando.
Mas quando você vem na igreja, gritaram, ih, parece que a igreja não se importa em entregar o melhor culto a Deus. Hoje eu conversei com um discípulo meu e ele falou, eu estava com uma expectativa de que Deus falasse comigo, assim, ele descesse e falasse comigo. Aí eu falei para ele, Deus está falando com você agora. E a gente começou, foi um mó discipuladão da hora lá no encontro. E aí, depois disso eu falei assim, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes Deus teve uma expectativa de que você entregasse o melhor para Ele e você não entregou? Aí ele ficou olhando para minha cara assim, travado, sabe? Aí eu falei, é exatamente isso. A geração de hoje, ela espera muito, mas não faz nada. E aí foi isso que ele estava falando comigo. Senhor, mas eu quero ser assim. E o que você tem feito para ser assim? Será que você tem sido um modelo de igreja? Será que você tem sido um modelo de quem Jesus foi aqui na terra? Enquanto nós não tirarmos a máscara e sermos inteiramente verdadeiros, nós jamais vamos viver os milagres que a palavra nos mostra que tem a opção de viver. Por que opção, pastor? Porque Deus ele te deu o livre-arbítrio. Se você não escolher Ele todos os dias, você não consegue viver os milagres todos os dias. Não adianta eu escolher Jesus hoje no domingo e amanhã na segunda-feira esqueci o culto, esqueci a palavra, esqueci a pregação, esqueci quem Ele é. Não adianta. E eu tenho orado todos os dias, Senhor, não me deixa ser uma mentira. Que eu seja de fato uma pessoa que ama, que eu seja de fato uma pessoa que cuida dos outros, uma pessoa que te busca no secreto, uma pessoa que lê a tua palavra no secreto. E eu fiquei com isso no meu coração. Porque eu quero ser um homem de Deus de verdade. E a igreja deve buscar isso todos os dias. A coisa mais preciosa que tem é quando você chega nesse lugar aqui sem culpa. Eu já cheguei nesse lugar com culpa. Não vou mentir, nós não estamos sendo verdadeiros. Eu já cheguei muitas vezes, pastor Tiago, nesse lugar com culpa. E aí eu olhava para o meu lado esquerdo, via uma pessoa chorando, olhava para o meu lado direito, via outra pessoa se derramando, mas eu mesmo não conseguia, porque eu estava com o coração cheio de máscaras. Porque eu estava com a minha vida rasa no secreto, não era verdadeira. Mas quando a minha vida com Deus começou a ser verdadeira, eu comecei a fazer o bem de fato para as pessoas, aí Ele veio sem medida sobre mim. Amém? Vamos continuar lendo então? Versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, 5. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Aqui está dizendo que ainda quando estávamos mortos, Ele morreu por mim e por você. Quando ainda vivíamos nos nossos desejos, antes do encontro com Deus, Ele já estava lá, cumprindo o propósito de entregar a vida dEle por mim e por você. Igreja, eu não sei se você entende isso, mas eu gostaria muito que todos nós entrássemos nessa nuvem nessa noite. De sermos verdadeiros, não somente uns para com os outros, mas sermos verdadeiros diante de Deus. Porque a mentalidade que parece que se cria hoje, é aquela mentalidade que acha que Deus só está aqui. Quando na verdade Ele te acompanha em todos os lugares que você está. E é por isso que talvez eu esteja vivendo uma frieza espiritual, porque eu acho que Ele só me vê quando eu estou aqui dentro. Não. Ele te vê em todos os ambientes. Ele quer conversar com você por todos os lugares. Ele quer conversar com você, Ele quer andar, Ele quer caminhar com você, aonde quer que você esteja, Ele quer estar lá. Mas para que eu viva essa verdade, eu tenho que ser verdadeiro para com Ele. Não é chegar diante da presença, algo que o pastor Márcio ministrou uma vez,
e eu coloquei isso para a minha vida. Ele disse assim, ó, não é errado você chegar diante da presença de Deus e falar assim, Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. É errado? Não é. Só que ele ensinou algo mais profundo. O que de fato tem que ser é a sinceridade do coração. Senhor, me perdoa porque ontem eu menti. Eu não posso ser assim. Senhor, me perdoa porque ontem eu deixei de te buscar porque eu estava cansado. E eu não posso ser assim. Diga, ser verdadeiro. Ser verdadeiro. E quanto mais verdadeiro você for, mais rápido você fica bem e sai da UTI. Só que quanto mais eu minto, mais eu corto aquele soro que ele está tentando me dar. Que soro é esse? Ele te alimenta com palavra, e chega a hora de você praticar, você passa tesoura na cordinha do soro. Ele te alimenta com oração, ele te alimenta com amor, ele te traz para uma igreja, onde as pessoas dizem que te amam, aonde te veem pela primeira vez. E quando eu saio pelaquela porta, e é hora de eu praticar esse amor, é hora de eu viver diferente, eu escolho ficar deitado numa maca. Quando Jesus te cura, não é para você pegar a maca, estender em outro lugar e se jogar nela de novo. É para você pegar essa maca, sair andando e falar, olha o que Jesus fez comigo. Isso é viver a verdade. Ei, chega de colocar Jesus no bolso e sair andando com ele escondido. Chega de andar na rua e as pessoas olharem para você e te confundirem com um mundano. Chega! Quando você andar na rua, as pessoas têm que te confundir com Jesus e não com um mundano. Não que eu esteja diminuindo um mundano, muito pelo contrário, porque quando as pessoas reconhecerem que você se parece com Cristo, ela vai ver você amando um mundano e não condenando ele. Ela vai ver você transformando a história de uma outra pessoa e não batendo nessa pessoa. Quando as pessoas te confundirem com Jesus, eles vão ver que você está fazendo bem sem olhar a quem. E é isso que nós precisamos. Diga, ser verdadeiro, igreja. Amém? Versículo 6. Eu vou ler o 5 mais uma vez. Deus nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo, diga, Jesus. 7, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, olha isso, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo, aleluia. E o versículo 8 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. 9, não por obras, para que ninguém se... Nossa, mas eu sou aquele cara que eu ando por aí e dou R$100 para uma pessoa que eu nem conheço. Eu ando por aí e saio falando eu te amo para o mundo inteiro. Não é por obras, é por coração. Eu sou aquela pessoa que chego aqui e trato muito bem o pastor Rafael. Só que, diga, ser verdadeiro. Não que eu esteja falando alguma coisa, igreja, mas nós precisamos ser ensinados, porque eu já fui assim. Tratei muito bem uma pessoa, e quando cheguei na minha casa, meu Deus, fulano, quem nunca errou com isso? Eu já errei. Já errei. Se estamos falando de ser verdadeiro, eu tenho que ser também. Não é por obras, não é pelo que você faz ou deixa de fazer, mas é o quanto o seu coração ama a Deus. É o quanto o seu coração está desejoso em vir aqui à frente, colocar o seu coração aos pés de Jesus e clamar pela presença dEle. Você quer saber e entender de fato como que não é por obras? Porque quantas das vezes eu já estive aqui na frente, frio na fé. Já estive adorando como alguém que estava pegando fogo, mas eu mesmo estava frio. Você está vendo como não é por obras? E aí começa a tocar aqueles louvor de fogo, e eu adoro como quem está pegando fogo, mas eu estou igual uma geladeira.
Não é por obras. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, não é por obras. E muito menos por obrigação. É porque eu amo a Jesus. Talvez você diga, ou esteja pensando que vir à igreja hoje seja um peso. Talvez você esteja com isso no seu coração. Nossa, ir na igreja hoje, no domingo, no jogo do São Paulo, meu Deus, que difícil sair de casa. Só que você precisa colocar isso na sua mente, não é por obrigação. Porque Jesus, ele veio e morreu na cruz, não por uma obrigação, mas porque ele te ama. E é por isso que a igreja hoje vence o pecado. Não por uma lei, uma obrigação, um mandamento, mas porque nós amamos a Deus. O mandamento faz parte para nos direcionar, mas se isso for um peso para você, vale do quê? Estava conversando com o Gabriel Chimek no encontro. Quem conhece esse grande homem de Deus? Ele até ficou lá. E ele falou assim, Deus falou muito comigo. Sobre aquela palavra, se você não tiver amor, de nada valeria. Você é como um prato que retine. E ele estava falando, imagina um prato que retine. Aquele ranho que fica no ouvido. É assim que faz? Sou muito bom de som, né? Imagina, você pode ser um monstrão, você pode ser a monstrona. Só que se você não tiver amor, no ouvido das pessoas sempre vai soar mal. É como um prato que retine. Só faz barulho. Você chega com a melhor intenção do mundo, mas se o amor de Cristo não estiver de dentro para fora, é impossível com que as pessoas te ouçam. É impossível que eu transforme essa geração. Amém? Diga aleluia. Glória a Deus. E o versículo 10 diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas, as quais Deus preparou de atenção, para que nós as praticássemos. Versículo 11, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Olha essa palavra. E chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Só para você entender, aqui Paulo está explicando que existia um povo e existia outro. Um povo que cumpria obras, as obras de Deus, e um povo que não cumpria. Um povo que por nascimento já era povo de Deus, e um povo que por nascimento já era gentil. O que é gentil? Uma pessoa que não faz parte do povo de Deus. Deu para entender? Então Paulo está explicando isso aqui, que rola dois lados aqui. Amém? Só que o que mais me pegou foi o finalzinho. Sem esperança e sem Deus no mundo. Aí no versículo 13 diz, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados mediante a morte de Jesus. Mediante o sangue de Jesus. Vamos continuar lendo. E o 14 diz, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. 15, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo o objetivo de Cristo foi anular aquela religiosidade
de que um prestava e o outro não, de que um era o top e o outro não. Mediante a morte, ele teve que morrer para quebrar esse muro. E eu, apegado demais com a minha vida, construo esse muro, porque eu não quero ser uma pessoa humilde. Pastor, você está falando isso para quem? Para mim mesmo. Porque quantas vezes não foi difícil para mim pedir um perdão? Quantas vezes? E isso me afastava de Deus e eu nem percebia. Sabia, pastor Felipe? Que pedir um perdão, para mim, me afastava de Deus e eu nem percebia, porque eu achava que era comum, mas não é comum a igreja estar sentada uma do lado da outra, estar do lado de uma pessoa e você mal a conhecer. Você está sentado do lado de uma pessoa que é o seu irmão na fé e você não dá valor para ele. É por isso que eu estava pensando e refletindo esses dias. Senhor, a igreja precisa ser um só povo, e não dois, e não três. É um só povo. Você vê essas maratonas de encontro, encontro A, encontro B, encontro C, só que é tudo um só povo, uma só rema, que é ir de volta para o jardim, que é estarmos de volta num lugar onde nunca éramos para sairmos. Só que eu disse isso hoje, para Deus e para mim. Senhor, por favor, quase implorando, me ensina a carregar o que eu estou vivendo nesse final de semana para o resto da minha vida. Porque quantos encontros eu já não tive? Quantas vezes eu já não participei de eventos e a maioria deles eu nem me lembro que foi pregado. E a maioria deles, muitas vezes, parece que não fez efeito nenhum. Por quê? Porque o meu coração estava fechado. E quando estava aberto até entrou, mas eu não dei continuidade na minha vida. Eu não levei isso para a minha vida. Eu abandonei por conta de situações, por conta de problemas que não tem nada a ver com Deus. Quando Deus teve um problema, Ele foi atrás de você, crucificando o filho dele. Quando Deus encontrou um problema, Ele não culpou você. Muito pelo contrário, Ele te amou muito mais. Diga, Ele me amou muito mais. Então, com isso, sabendo que Ele me amou muito mais, eu devo amar a Ele muito mais também. Amando muito mais um culto, amando muito mais uma célula, amando muito mais um encontro com Deus. Amando 1000 vezes mais a presença dEle quando ninguém está me vendo. Quantas e quantas vezes a maior diferença na minha vida foi quando eu encontrei Ele sozinho. Aonde ninguém estava me vendo, aonde ninguém estava me assistindo, mas era eu e Ele. As lágrimas, eu e Ele. O coração queimando, o coração chorando. Eu não estava vendo o que estava acontecendo, mas enquanto eu conversava com Ele, Ele resolvia todos os meus problemas. Ele resolvia todas as situações em que eu precisava da ajuda dEle. Pastor, mas parece que Deus me abandonou. Não é. Isso é uma mentira, porque Deus, Ele se deixa ser encontrado, Ele não se esconde de ninguém. O problema é o homem, porque quando o homem resolve se esconder de Deus, ele se cobre com uma capa de pecado e Deus não encontra mais. Ele se cobre com uma capa dos seus achismos, do seu egoísmo, e o Senhor tenta achar, mas não consegue encontrar. O que você precisa entender hoje é que tudo o que Deus podia fazer, Ele já fez. Só que daqui para frente é as nossas atitudes. Porque antes, eles tinham que sacrificar cordeiros para cobrir os pecados. É a mesma coisa que você pegar um tapete, varrer a sua casa todinha, deixar no centro da sala e jogar o tapete por cima. A sujeira foi embora? No Antigo Testamento era assim que acontecia. Eles, com esse ato, varriam a casa e escondiam um tapete com o sangue de um cordeirinho. Só que Jesus, Ele veio para abrir a sua casa, abrir as janelas para sair todo mofo.
Ele veio abrindo as janelas, metendo o pé na porta, pegando uma vassoura, colocando uma vassoura na sua mão, e ele junto com você. Ei, isso aqui não pode ficar mais, vamos colocar para fora. Ei, isso daqui não dá mais, vamos levar para fora, porque aqui dentro vai ficar só eu e você. Aqui dentro não tem espaço para sujeira. Dentro do coração não tem espaço para achismo, não tem espaço para egoísmo. Dentro do meu coração só tem espaço para a presença de Deus. E é isso que Ele quer fazer com você. Acredite. Acredite. Hoje Ele vai transformar a sua vida. Ele vai transformar a vida de todos nós. De todos nós. E falando a respeito do cordeirinho, eu vi algo muito interessante esses dias. Que no reino animal, o novilho, ele é o único animal que tem coragem de se jogar numa faca. Sabia? Como assim? Quando ele sabe que vai ser sacrificado, e o cara está vindo com a faca para sacrificar ele já se joga na faca para se sacrificar, para ser menos doloroso, para ir de uma vez. Ele é o único que faz isso. E aí eu imagino Jesus escolhendo esse animal para simbolizar que ele viria na cruz no Antigo Testamento. Porque nós vemos que o Antigo Testamento é a sombra do Novo, onde ele mostra que o Cordeiro seria ele na cruz um dia. Você já parou para pensar que enquanto você está preocupado demais com aquilo que você tem que defender ou não, ele estava preocupado em se jogar em um prego por você. Ele estava preocupado em subir num madeiro por você, em derramar sangue por você. E hoje eu não sou capaz de vencer um sono por ele. Hoje eu não sou capaz de vencer uns pensamentos por ele. Hoje eu não sou capaz de vencer um vício por ele. Isso é mentira. Porque Satanás ele quer criar a ilusão de que você não consegue, de que você não pode, de que é difícil demais. Porque ele tentou fazer isso com Jesus. Você acha que ele não vai tentar fazer isso com você? Só que hoje é dia de quebrar isso. Diga, hoje é dia de quebrar isso. Nós vamos nos entregar totalmente diante da presença de Deus. Pastor Júlio e pastor Rafael, esses dias nós estávamos conversando. E aí ele me veio e colocou aquele louvor do Voz de Muitas Águas, muito antigo. E a gente começou a ouvir. Aí eu falei, nossa, que saudade desse começo, hein? Aí ele lembra quando a gente ficava lá doidão lá na frente? Que saudade do começo. Aí na hora veio que nem uma tijolada assim, ó. Puf! Você ainda pode viver o seu começo. E aí eu fui muito ministrado. Por quê? Nós somos ensinados a lutar para se transformar, não é? Nós não podemos aceitar a ser quem somos. Só que, vou falar por mim, eu sou muito tolo. Porque quando eu ouvi isso, eu ouvi no sentido literal. Tem muitas coisas que eu era de bom e deixei de ser. Junto com tudo que era de ruim, eu abandonei. Não, eu preciso ser transformado. Mas era só de coisa ruim. Por que você deixou de ser quem era? Por que você deixou de amar a presença como antes? É para ser transformado? De fato é. Mas abandona as coisas que são ruins. Deixe as coisas boas, pelo amor de Deus. O amor tem que ser igual ao do começo. O desejo tem que ser igual ao do começo. Pastor, mas hoje é o meu começo. Você está aprendendo a nunca mais perder isso. Eu lembro a primeira vez que eu entrei na igreja com os meus irmãos que estavam lá na frente do altar. Na hora que eu entrei, tinha um maluco tocando violão e dançando, e tocando violão e dançando. E eu, maravilhado com o que estava acontecendo. E eu, meu Deus, que é isso? E eu tinha 12 anos de idade. Coloquei a minha testa no altar e comecei a chorar. E comecei a chorar. Eu não sabia o que falar, não sabia como fazer, mas eu só chorava. Foi a oração mais sincera que eu já fiz na minha vida. Foi a oração onde eu não falei nada, eu só chorava, mas o Senhor ouvia tudo. E está faltando isso hoje na igreja.
a sinceridade de todo o coração, o amor de todo o coração, sem restrições. Antes não tinha medo de vir aqui, colocar a testa aqui e chorar. Eu já rasguei até a sobrancelha uma vez. Um pouco maluco demais, não é? Era sem restrições. Hoje, eu me coloco limites. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o limite de Deus? Se até a morte Ele venceu para estar com você, qual é o limite de Deus? Se Deus, Ele não tem limites, por que você está colocando tanto limite em você mesmo? Por que você não consegue avançar na presença dEle? Lá na intercessão do encontro, foi gritado lá, ou a gente vai fazer essa intercessão subir, ou a gente vai fazer o céu descer. Mas de um jeito ou de outro, nós vamos ter a presença de Deus. Não importa o que você faça, não importa se você vai estar de joelho, em pé, aqui na frente, aí atrás. O que importa é você tocar o coração de Deus. Amém? Diga, eu estou entendendo. Aleluia. Versículo 16 diz assim, ó. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da, diga, cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade. E o versículo 17 continua. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz ao que estavam perto. Ele não chegou para o cara que estava perto e falou assim, nossa, você é maravilhoso, ô desviado, volta aqui. Não, para os dois foi a mesma medida de amor. Porque muitas vezes, pode até parecer que eu estou perto, mas o coração sincero está bem longe. Mas você pode ter certeza, o coração sincero ainda existe. Você só precisa cavar para achar ele. Você só precisa buscar de volta e falar assim, epa, isso eu não perco. Amém? Olha só. 18. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês têm acesso ao Pai por um só Espírito. Diga aleluia. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos céus, dos santos, e membros da família de... Você já não é mais um estranho. Para de viver como estranho, rapaz. Chega aqui na igreja, eu estou na casa de Deus, então aqui eu tenho liberdade. Glória a Deus! Aleluia! Você já conhece esse lugar. Desde a criação você já conhece o lugar de casa, o cheirinho de casa. Ah, pastor, mas é esquisito, às vezes parece que eu estou longe, parece que eu meio que me perco do nada. Nunca é do nada. Nunca é do nada. Aconteceu em uma mensagem que você falou assim, eu não vou mandar mensagem para o meu líder não. Já fiz. Aconteceu em hoje eu não vou na célula não. Já fiz. Aconteceu em hoje eu não vou no culto não. Vocês vão me condenar? Já fiz. Só que não falo com alegria. Eu falo para te mostrar que eu também já estive na contramão de Deus, ao invés de andar na contramão do mundo. Porque é muito mais confortável você caminhar na contramão de Deus do que caminhar na contramão do mundo. Por quê? No mundo tem um sentido só. E são várias e várias pessoas. E você se esconde nesse grupo e fala assim, eu faço parte desse grupo aqui. Desse grupo de pessoas aqui que estão indo para a perdição. Só que Deus, Ele te chama para caminhar para o lado contrário. E isso gera um desconforto. Gera um desconforto. Gera um cansaço, porque você tem que desviar de muitas coisas e continuar caminhando. Deixar passar um monte de coisa e continuar caminhando. Gera um cansaço. Então é muito mais fácil você se deixar pelo movimento, se deixar levar pelo movimento. Só que qual que é o final de tudo isso? Vai valer a pena viver uma vida largado e abandonado? Ou será que vai valer a pena eu viver uma vida de sacrifícios, onde eu não faço o que eu quero por amor a Deus?
O final de ter uma vida ao lado de Deus é você poder levantar e olhar Ele face a face. Falando nisso, o meu primeiro encontro com Deus, o tema era face a face, não é? Face a face. E eu era criança, mas o meu coração era literalmente de uma criança, porque eu ficava, que hora será que Deus vai aparecer aqui? Porque da mesma forma que um pregador estava pregando lá, para mim, Deus ia lá e ia pregar, não conhecia nada. E eles falaram para mim com tanto desejo do encontro, faziam até live no Facebook, para falar do encontro com Deus. Era tanto desejo, era tanto amor, que eu acreditei de fato que eu ia ver Ele, igual estou vendo o pastor Rafael agora. Por quê? Porque o meu coração não queria saber de mais nada, eu só queria ver Ele. Eu só queria estar com Ele. E é isso que eu preciso fazer hoje. Sem restrições. Oh, Jesus. Eu lembro, na pandemia, que tinha uma faixa aqui impedindo o povo de Deus de vir até o altar. Hoje parece que você coloca essa faixa no coração e nunca vem até aqui. A fase da quarentena já passou faz tempo, mas o líder manda mensagem e parece que a pessoa ainda vive na quarentena. Quer se esconder de todo mundo, não quer ter contato. Fica com os braços cruzados. Não, isso não é para mim, não. É claro que é para você, é para todos nós. Nossa, um monte de gente descruzou o braço. Diga aleluia. Versículo 19 diz assim, ó: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Versículo 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Versículo 21. Pode subir, pastor Tiago. No qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Versículo 22 continua e termina dizendo: nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Ei, Ele está dentro de você. Não viva como se Ele estivesse em um lugar e o lugar se chama Rua Madame Curie. Viva que Ele está dentro de você, no seu coração. Aonde quer que você esteja, carregue Ele com você. Só que, como eu disse, não dentro do bolso, porque Jesus não morreu escondido. Ele fez um espetáculo para salvar você. Foi na frente de todos, sem medo, sem restrição, para mudar a sua vida. Hoje, espiritualmente falando, e se for para ser no sentido literal, vai acontecer também. Muitas pessoas vão sair das cadeiras de rodas, vão levantar as macas e começar a glorificar a Deus. Porque está na hora da igreja parar de andar como igreja calada e ser uma igreja que de fato adore a Deus. Adore a Deus com milagres, adore a Deus com o próprio lábio, adore a Deus com o coração. Ser uma igreja que para de ser fria e aonde quer que chega, começa a transformar os lugares. Porque Satanás, se é para ele destruir, ele destrói. Ele não dá nenhum tiro para errar. Se ele dá um tiro, é para acertar na cabeça. Se você vem adorar, é para você tocar o coração de Deus também. Não faça nada sem motivo, não faça nada sem entender, mas busque de todo o seu coração. Faça da sua vida uma oferta a Deus. Assim como Elias fez, ele construiu um altar e pediu fogo. Construa um altar, que é o seu coração, e clame por fogo, e clame por presença, porque a presença ela purifica até o ouro, não vai purificar a carne. Coloque-se de pé no seu lugar. Pastor, eu quero literalmente viver algo diferente.